Nós vamos agora confeccionar o primeiro exemplo completo com Java Server Faces. E eu gostaria de salientar que esse exemplo eu vou construir do zero, mostrando para vocês digitando o código na medida que nós formos avançando na aula. O objetivo é que vocês também experimentem dessa forma para se acostumar com o excelente editor presente no NetBeans, que vai nos auxiliar inclusive com o recurso de autocomplete, pois é praticamente impossível recordarmos de cabeça todas as tags e mais especificamente todos os atributos de cada tag presentes dentro dos namespaces usados pelo Java Server Faces. Mas nos exemplos subsequentes, para ganharmos tempo, eu já vou trazer o código pronto para nós discutirmos determinada funcionalidade. Então, nessa primeira parte, eu vou digitar o código com vocês, mas depois nós vamos discutir já os exemplos já digitados. Então, como primeiro exemplo, nós vamos criar um formulário que vai coletar alguns dados do usuário e após o clique em um determinado botão, esses dados vão ser submetidos para o servidor e renderizados numa página de confirmação. Então vamos começar aqui, vamos começar pelo título da nossa página, não é mais Facelet Title, vou chamar de Registration. Dentro do HBody, vamos começar a apagar isso aqui. Então é dentro do HBody que nós começamos realmente a colocar todo o código da nossa página. Vamos usar uma tag HTML até para mostrar para vocês que nós podemos misturar tags HTML que nós estamos acostumados com tags específicas Java Server Faces. Para quem não conhece, o H3 apenas coloca esse texto num tamanho maior ou menor de fonte. Nós podemos colocar H1, H2, H3, cada um define um tamanho específico daquele texto que está delimitado pela tag. Toda vez que eu vou ter elementos de captura de dados, campos de formulário e afins, eu vou precisar de um formulário de uma tag form, mais especificamente hform. Então, observe que quando eu digitar, por exemplo, h, o NetBeans já mostra para mim todas as tags que eu posso usar. Eu posso inclusive selecionar. Eu preciso agora da tag form, porque eu vou criar um formulário. E observe também que ele já mostra para mim que essa tag deve ser fechada com /h2.form. Se eu der um enter, ele já gera essa tag de fechamento para mim também. Uma das formas que nós temos normalmente de trabalhar, melhorar o layout de nossas aplicações Java Server Faces é muito usado um componente chamado Panel Grid, que é como se fosse uma tabela de linhas e colunas que vai permitir nós alinharmos de forma mais adequada os componentes que nós vamos usar dentro das nossas páginas. Então vamos começar aqui, vamos colocar um Panel Grid, o Panel Grid é uma tag então muito usado. E nós definimos como atributos, por exemplo, o atributo columns, que vai definir o número de colunas da nossa tabela, do nosso grid. Vamos colocar esse número de colunas aqui, por exemplo, para 3. E vamos também configurar. Por enquanto não vou mexer com CSS não, mas depois nós vamos trabalhar um pouco com isso também. Então, deixa eu só ver se eu posso fazer assim só. Vou fechar o HPanel Grid. O que eu estou dizendo é que se meu Panel Grid tem 3 colunas, o primeiro elemento que eu for colocar agora, Java Server Faces, ele vai ficar na primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento na primeira linha, segunda coluna. Ou seja, vai alinhar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos colocar um Output Label. Vamos colocar um valor, tipo um pronome de tratamento, salutation. Vou usar, daqui a pouco eu discuto isso, mas eu vou usar a tag, o atributo for, daqui a pouco eu volto nele para vocês entenderem. Salutation. Acho que assim tá legal. Uma exceção ocorreu aqui, bacana em NetBeans. Obrigado, hein? Tá legal. Não quero ver isso aqui agora não.
Salutation. Deixa eu salvar aqui, né? Antes que aconteça coisas pior. Depois de colocar um output label, na primeira linha, na segunda coluna então, o segundo componente, eu vou colocar talvez um H, dois pontos, select. Vou colocar o select on menu. É um tipo menu suspenso. Vou dar um ID para ele, que eu vou discutir com vocês daqui a pouco também, algum desses atributos. Vou chamar de salutation. O mesmo nome que eu dei para o atributo for da tag anterior. E vamos colocar um rótulo. O que vai ser exibido na tela? Vamos colocar aqui salutation. Label igual salutation. Vamos colocar esses dois comuns, esses dois elementos. Vamos só ver se já dá pra gente enxergar alguma coisa. Vou dar um reload aqui. Já está aparecendo, né? Apareceu meu registration page, que foi o título, em H3. Aí eu criei um panel grid de 3 colunas. Na primeira coluna eu coloquei salutation, está escrito aqui, um output label. E na segunda coluna do meu grid eu coloquei um select on menu, que é justamente esse componente aqui, que eu ainda vou preencher.